Você já parou para pensar no motivo pelo qual faz o que faz? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você vai à igreja? Por que você levanta as mãos no culto ou fecha os olhos em silêncio quando alguém ora? Será que é porque você realmente está buscando a Deus? Ou será que, no fundo, você só está tentando agradá-lo? Existe uma diferença enorme entre buscar a Deus e tentar agradar a Deus. Uma diferença que parece pequena aos olhos humanos, mas que muda tudo dentro da alma. Porque buscar a Deus é sobre relacionamento, é sobre fome, é sobre sede, é sobre um coração que clama: eu não consigo viver sem ti. Mas tentar agradar a Deus é sobre desempenho, é sobre uma lista de tarefas, é sobre medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente. E talvez seja por isso que você se sente cansado, cansado da fé, cansado da oração, cansado de tentar e nunca sentir que conseguiu, porque você não está buscando, você está performando. Você está tentando provar algo para Deus. Você está tentando merecer aquilo que nunca foi sobre merecimento. Você já sentiu esse peso? Essa sensação de que não importa o quanto você faça, nunca é suficiente? Você lê, você ora, você serve, mas sempre parece faltar algo. É como se houvesse uma cobrança invisível dentro de você. Uma cobrança que te persegue, que te sussurra: não foi suficiente. Deus não está satisfeito ainda. Você poderia ter feito mais. E então você vive em um ciclo de frustração. Ora, mas não sente paz. Lê, mas não sente vida. Serve, mas não sente alegria, porque no fundo não é Deus que você está encontrando. É a sua própria ansiedade travestida de espiritualidade. É duro admitir isso, porque ninguém gosta de reconhecer que talvez esteja vivendo a fé de forma errada. Mas eu preciso te perguntar de novo: você está buscando a Deus ou só tentando agradá-lo? Buscar a Deus é diferente. Buscar a Deus não nasce do medo, mas do amor. Não nasce da cobrança, mas da entrega. Buscar a Deus é quando você fecha a porta do quarto e fala: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu não vim aqui com palavras bonitas, nem com perfeição. Eu vim aqui porque preciso de ti, só isso. Buscar a Deus é quando você entende que Ele não está impressionado com o seu desempenho, mas está interessado no seu coração. Mas agradar a Deus no sentido errado da palavra é como tentar conquistar o amor de alguém que já te ama. É correr atrás de algo que já está em suas mãos. É como um filho que tenta comprar o amor do pai com notas boas na escola, quando na verdade o pai já o ama pelo simples fato de ele existir. Você percebe a diferença? Quando você busca a Deus, você descansa. Quando você busca a Deus, até os seus erros se tornam lugares de encontro com a graça. Mas quando você só tenta agradá-lo, até as suas vitórias parecem pequenas. Nunca é suficiente. Nunca é profundo o bastante. Nunca é santo o bastante. E talvez seja por isso que a sua alma está cansada, porque você transformou um relacionamento em um fardo. Você transformou o amor em cobrança. Você transformou o altar em uma prova. E ninguém consegue viver assim para sempre. Eu sei que dói ouvir isso, mas talvez seja essa dor que vai te libertar. Porque existe algo que você precisa entender. Deus não chamou você para agradá-lo com desempenho. Ele chamou você para conhecê-lo. Ele não chamou você para provar o seu valor. Ele chamou você para viver no amor. Ele não chamou você para correr atrás de aprovação. Ele chamou você para descansar na aceitação que já foi conquistada na cruz. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé não é sobre esforço. Fé é sobre confiança. Fé é sobre descansar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Fé é sobre acreditar que o amor dele não oscila de acordo com as suas performances espirituais. Fé é sobre confiar que ele é quem ele disse que é e que você é quem ele disse que você é. Você entende agora? Você não precisa tentar conquistar a Deus. Você não precisa viver como alguém que está sempre devendo. Você não precisa passar a vida inteira achando que nunca alcançou o padrão. Deus não pediu isso de você. Ele só pediu a: filho, busca-me de todo o coração, não com medo, não com cobrança, mas com amor. E eu sei, talvez você diga: mas eu tenho tantos pecados, tantos erros, tantas falhas. E eu te digo, é exatamente por isso que você precisa buscar a Deus, não tentar agradá-lo. Porque se fosse sobre agradar, você nunca conseguiria.
mas porque é sobre buscar, você pode vir exatamente como está, com as roupas sujas, com as mãos trêmulas, com o coração quebrado. E Ele vai te receber, sempre vai te receber. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Você percebe? Ele não disse: "Vinde a mim os perfeitos, os que fizeram tudo certo, os que nunca erraram." Ele disse: "Vinde a mim os cansados," porque Ele sabia que nós ficaríamos cansados. Ele sabia que nós tentaríamos carregar pesos que nunca foram nossos. Ele sabia que nós transformaríamos a fé em uma corrida. E por isso, Ele nos chama de volta. De volta ao essencial, de volta ao amor, de volta à simplicidade de apenas buscar. Buscar a Deus é quando você ora sem se preocupar se a oração é bonita. É quando você canta mesmo desafinado. É quando você chora sem palavras. É quando você fica em silêncio e só deixa o coração falar. Buscar a Deus é quando você para de olhar para si mesmo e começa a olhar para Ele. É quando você entende que o que sustenta a sua fé não é o que você oferece, mas o que Ele já ofereceu na cruz. E é isso que muda tudo, porque quando você busca a Deus, até os seus dias mais escuros ganham luz, até os seus erros se tornam matéria-prima para o aprendizado, até as suas dores se transformam em encontros com a graça. Mas quando você vive tentando agradar a Deus, até os dias claros parecem nublados, até as conquistas se tornam pequenas, até os milagres parecem insuficientes. Eu quero que você pense nisso. Pense na diferença. Pense no fardo que você está carregando. Será que Deus realmente colocou esse peso sobre você? Ou será que foi você mesmo que o criou, tentando ser o que Ele nunca pediu para você ser? Ele só pediu: "Filho, dá-me o teu coração." Ele só pediu: "Anda comigo." Ele só pediu: "Permanece em mim." Não foi sobre correr, não foi sobre provar, não foi sobre merecer, foi sobre estar junto. Sempre foi sobre estar junto. Então, talvez hoje seja o momento de você parar e respirar fundo, deixar esse peso cair e começar de novo. Não tentando agradar a Deus, mas simplesmente buscando. Não tentando conquistar, mas apenas estando presente. Não tentando provar nada, mas apenas amando e sendo amado. E talvez você diga: "Mas eu não sei por onde começar." Então eu te digo: comece pelo simples. Comece pela oração mais curta, mas mais sincera. Comece pela leitura de um versículo, mas com o coração aberto. Comece pelo silêncio, mas um silêncio cheio de presença. Comece pelo pequeno, porque Deus não precisa das grandes coisas para se revelar. Ele precisa de um coração sincero. E se você fizer isso, algo vai mudar dentro de você. Talvez não de uma vez, talvez não em um dia, mas aos poucos. Você vai perceber que a fé não é um peso, mas um descanso. Que a oração não é uma obrigação, mas um encontro. Que a palavra não é uma regra, mas uma carta de amor. Você vai perceber que não era sobre agradar, era sobre buscar. Sempre foi sobre buscar. E é por isso que hoje eu te pergunto pela última vez: você está buscando a Deus ou só tentando agradá-lo? Respira fundo. Deixa essa pergunta ecoar dentro de você. Deixa que ela quebre as máscaras, os medos, as corridas desnecessárias. E deixa que ela te leve de volta para o lugar de descanso, de volta para o coração do Pai. Ele está esperando você. Não um você perfeito, não um você performático, mas você. Simplesmente você. E isso é mais do que suficiente. Então agora, se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Nós queremos orar por você, pela sua família, ou até por um parente próximo que esteja passando por alguma dificuldade. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a vida é curta e a fé é simples. E buscar a Deus sempre vai ser melhor do que tentar apenas agradá-lo.